Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente conversar, trocar ideia, falar sobre futebol e, claro, falar sobre ciência. Hoje, o convidado é Varley Costa, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande professor dentro da área do futebol, trabalha também com psicologia do esporte, também tem experiência em clubes. Tenho certeza que você vai gostar bastante do papo de hoje. Varley, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui no podcast do Ciência da Bola. Oi, João, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem do Ciência da Bola, sempre um trabalho de qualidade no sentido de desenvolver informação com conteúdo para as pessoas que buscam se capacitar dentro do ambiente do futebol. Para mim é um prazer estar aqui e a gente bater esse papo. Legal, obrigado aí pelo aceite. E vou confessar uma coisa, né? Ontem falei em off antes aqui, mas eu fui em muitas das suas palestras, participei de cursos que você ministrou, então você também é um ídolo para mim, né? Eu me espelho bastante. A gente teve até a possibilidade de publicar um artigo juntos, né, dentro da área de cognição, antecipação. Então, realmente, assim, também me sinto um prazer de estar falando com você nesse sentido, porque a gente compartilha de muitas ideias, principalmente também as ideias relacionadas ao nosso canal, que é a ciência. E você é um professor universitário que tem experiência já com pesquisa, são mais de 90 artigos publicados, né? E eu queria que você falasse um pouco para o pessoal o que você faz atualmente na UFMG, um pouco do laboratório, que vocês fazem estudos. Joia. João, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer estar apoiando pessoas que fazem algo de qualidade para a nossa sociedade. Então, contem comigo sempre que precisar, mas vamos parar de rasgar cedo um por outro aqui e conversar com os nossos telespectadores, né? Sim, com os nossos ouvintes que vão estar aqui presentes. Bem, a minha formação, na verdade, a minha vida sempre foi toda dentro do futebol, né? Eu jogava futebol de forma amadora, né? Fui fazer o curso de Educação Física pensando em trabalhar com futebol. Então, assim, toda a minha graduação, ela sempre foi muito centrada em me capacitar na área do futebol. Eu brinco o seguinte, eu era aquele cara como aluno piolho de curso, né? Onde que eu vi um curso de futebol, eu estava ali presente. E olha que não é como é hoje, que tem várias possibilidades, como Ciência da Bola e outros canais de formação. Naquela época era algo mais difícil de você ter acesso, né? Um artigo científico, a um congresso, não era online, não tinha toda essa facilidade que hoje a gente tem com a internet. Então, eu sempre procurei me capacitar muito nesse ambiente. E esse é uma dica, né? Algo que eu queria deixar, um conselho para todos os seguidores do Ciência da Bola, né? Que as pessoas invistam na sua formação profissional. Porque só é possível você galgar espaços no futebol se você tiver uma boa formação profissional. Independente da área que você quer trabalhar no futebol, se é análise de desempenho, se é treinador, preparação física, você precisa de adquirir conhecimento. E o conhecimento ele está aí, hoje acessível para muitas pessoas, através da universidade, através de plataformas como a Ciência da Bola e através de outros players que tem no mercado, mas a pessoa precisa saber separar o joio do trigo, né? Aonde tem informação de qualidade, aonde não. Mas voltando à sua pergunta central, então eu me graduei em Educação Física, fui fazer um mestrado e um doutorado na área de liderança dentro da psicologia do esporte, voltada para o futebol. Nesse meio tempo, eu sempre tive um pé na prática e outro na teoria, né? Então, por muitos anos, eu fui treinador das categorias de base do Clube Atlético Mineiro, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nas categorias sub-11, sub-13, sub-15. Então, tudo aquilo que eu estava vendo na universidade, durante a minha formação acadêmica, eu conseguia também aplicar no ambiente prático, no ambiente de clubes. Logo na sequência, após ter feito mestrado e doutorado, eu passei num concurso público na UFMG, onde atualmente eu coordeno o Laboratório de Psicologia do Esporte. Então, a gente tem várias linhas de investigação lá ligadas ao futebol, ligadas à psicologia do esporte voltada para o futebol. Algo também muito próximo que a gente traz do treinamento esportivo e da neurociência. E tem um centro também, que é o UFMG Soccer Science Center, que é um centro onde tem vários doutores de vários laboratórios estudando exclusivamente futebol. Então, se eu puder fazer uma propaganda aqui do centro, Claro. Né, que é o UFMG Soccer Science Center. Ele é composto por vários professores e vários laboratórios. Então, o que a gente procurou fazer nesse centro? Trazer especialistas de diferentes áreas do futebol
para desenvolverem pesquisas aplicadas à realidade do futebol, tanto no profissional quanto na base. Na base também. Então, por exemplo, nós temos lá, participando do nosso grupo, o professor Gibson Moreira, que trabalha na área técnico-tática, atualmente trabalha nas categorias de base do América. Então, muitos dos estudos que a gente faz dentro dos projetos de mestrado e doutorado são oriundos de dados coletados nos próprios clubes aqui da capital. O professor Eduardo Pimenta, que hoje é o fisiologista das categorias de base do Atlético, também desenvolve projetos na área de genética, da fisiologia, da preparação física. Então, a gente caminha nesse ambiente de explicar como é o processo de desenvolvimento das crianças através da ciência, que estão dentro do futebol, ou seja, aqueles meninos que estão na categoria de base. E eu, que estou ali num braço mais voltado para a psicologia do esporte, para a compreensão dos aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais, mas com um olhar mais voltado para o futebol profissional. Então, eu procuro desenvolver esses estudos tentando trazer informações, né? Trazer conhecimento para as pessoas que desejam compreender como que é a realidade do futebol profissional. Temos ainda 2 professores que estão no exterior, o professor Bruno, que está na Austrália, ligado ao controle de carga, e o professor Guilherme Pinheiro, que está na Alemanha, terminando seu doutorado, e desenvolve projetos na área tecnológica. Nós estamos validando, por exemplo, agora recentemente, um teste de avaliação do processo de tomada de decisão de cobradores de pênalti e de atletas batedores. Então, é isso que a gente faz na UFMG. Né? Nós temos um polo lá ligado ao futebol, como tem outros em outras universidades. Você veio de Viçosa, né? Sim. O professor Israel lá tem um trabalho também muito interessante nessa área com o NUPEF. E a gente procura, em síntese, produzir conhecimento de qualidade para estar transmitindo esse conhecimento para o mercado, para a área do futebol. Nós acreditamos numa ciência aplicada, né? E, teoricamente, melhorar a formação do profissional brasileiro que quer ou que está atuando dentro das categorias de base ou dos clubes formadores ou também do futebol profissional. Legal, Vale. É muito bom saber que no Brasil a gente tem laboratórios, grupos de estudo e universidades que estão estudando futebol. Muita gente, às vezes, não conhece esse lado, né? Esse lado da que a ciência está realmente estudando e com um link com os clubes, né? Você disse que tem profissionais, né, que integram o laboratório, que estão já nos clubes. Isso é muito importante, que alguns clubes também dão essa abertura para que o meio científico, né, nós pesquisadores, possamos realizar as pesquisas e, claro, pesquisa aplicada, que a gente consiga também reverter ali para os benefícios dos atletas, principalmente na formação, né, e também no futebol profissional. Isso é muito importante. Você falou sobre a psicologia do esporte. Deixa eu só complementar uma coisa, João, que eu acho que é legal falar também. Para mim, a coisa mais rica que está dentro da universidade é formar recursos humanos de qualidade. Com certeza. Então, assim, uma das coisas que a gente se orgulha muito lá são os meninos que muitas das vezes começam como estagiários no Atlético, no América, no Cruzeiro, ou no Coimbra, ou no Vila, e que eles estão ali dentro do laboratório, eles têm acesso à informação, acesso ao conhecimento, e eles começam a mudar as realidades nos clubes que eles trabalham. E o que mais nos orgulha é isso, teoricamente, é capacitar as pessoas, dar informação para as pessoas, dar oportunidade para as pessoas para que elas se desenvolvam. Então, muitas das vezes, dentro de um trabalho de mestrado, um aluno, muitas das vezes, ele é contratado para uma categoria de base de um clube, né? Porque ele foi ali, coletou o dado dele, de repente entrou num estágio, desse estágio ele é contratado, e dali, muitas das vezes, ele vai para um outro cenário. Então, eu tenho cases, assim, muito interessantes nesse sentido, né? De um menino que começou como estagiário no Atlético e hoje ele é um dos responsáveis pela análise de desempenho do Flamengo no profissional. Então, assim, isso para nós é algo que não tem preço, é intangível, né? Porque a gente muda a vida de pessoas, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem. O que eu queria quando eu comecei ali a trabalhar com futebol era que alguém me desse a mão e me ajudasse a caminhar no processo. E hoje a gente tenta fazer isso. Talvez mais do que ciência, formar pessoas, para mim, é o maior legado do FMG Soccer Science Center. Isso é legal, porque inspira também as pessoas que estão nos acompanhando a saber que quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de ciência, a gente olha para o macro. Que esse benefício ele não vem só apenas em artigos, só apenas ali no trabalho, no TCC, mas ele vem também na formação mesmo do cidadão.
e abre portas. Isso que é muito importante, né? A gente compartilhar conhecimento e ouvir profissionais como você, isso direciona algumas pessoas que estão querendo entrar no futebol. Sim, você pensa assim, né? Não vou nem falar de categoria de base ou futebol profissional. Mas você imagina o impacto de um aluno bem formado no Ciência da Bola, dentro do FMG Soccer Science Center ou dentro do NUPEF e de vários outros núcleos que existem no Brasil que fazem excelentes trabalhos, o impacto dele social ali na comunidade que ele está. Aquele cara que voltou para o projeto social ali Exato. e hoje dá uma aula melhor, hoje entende melhor dos processos de aprendizagem das crianças. Então, eu acho que esse é o grande legado da educação pelo futebol, né? Uma educação também baseada em ciência, como é o nome do nosso canal. Do canal de vocês, né? E até porque o futebol a gente sempre olha ele só no profissional, mas a grande base da pirâmide são os profissionais, os professores do dia a dia ali que estão com as crianças nas escolas. E um profissional qualificado aí é o que vai formar no futuro bons atletas ou bons Excelentes cidadãos, cidadãos, exatamente. Vão Essa fazer é a a nossa base. sociedade aí cada vez melhor. Legal a gente falar sobre esse assunto. E agora eu quero pegar o gancho na psicologia do esporte, Claro. que é algo também que eu gosto bastante. Inclusive, a minha formação direcionei um pouco para a psicologia, principalmente voltada para o futebol, né, no esporte, mas direcionada para o futebol. Lá vocês estudam a psicologia naquela ótica de um psicólogo ou na ótica da psicologia aplicada, cognição, só para o pessoal entender um pouco Tá, mais. vamos lá, João. Essa é uma pergunta legal que você me fez, porque me dá a oportunidade de esclarecer uma série de questões, né? A psicologia do esporte, ela é uma área interdisciplinar, né? Então, ela está dentro dos cursos de psicologia da graduação, ela está dentro dos cursos de educação física. Então, muitos dos alunos de graduação, psicólogos, tiveram a disciplina psicologia do esporte na sua grade curricular, seja como uma optativa, seja como uma disciplina da grade. E na educação física também, né, nós temos a disciplina psicologia do esporte. Na verdade, a disciplina psicologia do esporte na educação física, ela vem muito antes dela ser ofertada na psicologia. Então, nós entendemos a psicologia do esporte como uma das áreas da ciência do esporte. Você tem a biomecânica aplicada ao futebol, você tem a fisiologia aplicada ao futebol, você tem a psicologia do esporte aplicada ao futebol, você tem a pedagogia aplicada ao futebol. Então, é como se você pensasse que no centro desse círculo está o futebol. E as ciências, anatomia, fisiologia, psicologia, biomecânica, a cinésio, a pedagogia, o treinamento esportivo, eles vêm para, teoricamente, dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do futebol. Sim. Né? Por quê? Porque dentro do futebol existe um personagem que ele é único e que sem ele não existe nada. Não existe treinador, não existe preparador físico, não existe nada. Que é o atleta ou o aluno. Se a gente não tiver uma criança querendo jogar futebol, como aluno numa escolinha, se a gente não tiver um atleta numa categoria de base, querendo se desenvolver no futebol, ou se a gente não tiver um atleta profissional, todo esse ecossistema desaparece. Tanto das ciências quanto de profissionais. Então, eu entendo, e lá dentro da UFMG a gente trabalha muito nessa linha, que a psicologia do esporte tem que ser uma psicologia do esporte aplicada para o futebol. E por isso é uma área interdisciplinar. Nós hoje temos lá no mestrado, no doutorado, alunos de psicologia e também alunos de educação física. O que a gente recomenda para essas pessoas? Assim, eu falo, olha, se você quer ser um bom psicólogo do esporte, quer trabalhar no esporte, tem as duas formações. Porque você vai precisar de compreender os aspectos do treinamento esportivo para fazer uma boa intervenção psicológica. E o contrário também. Um profissional de educação física que deseja ser um bom psicólogo, ter esse título também de psicólogo do esporte, ele também pode caminhar nessa direção, desde que faça o curso de psicologia. Porque ele vai aprender muita coisa na psicologia que vai contemplar os saberes que ele tem na educação física e vai ser um psicólogo do esporte ainda mais competente. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. É uma área interdisciplinar. Né? Quando eu vejo, muitas das vezes, assim, essa discussão, que para mim ela é tola, no sentido assim, quem são as pessoas que podem atuar com a preparação de um atleta? A preparação de um atleta é algo muito complexo. Né? Então, você tem uma preparação que passa por aspectos técnicos, táticos, físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos. Né? Sociais. Sim.
Então, o profissional ele tem que estar habilitado para estar fazendo aquele tipo de situação. E, do ponto de vista de lei, quem pode trabalhar com a psicologia do esporte como psicólogo é somente o psicólogo. Isso é importante deixar muito claro para que as pessoas entendam isso, né? Então, por quê? Porque psicologia é uma profissão, não é uma Já ocupação. tem uma lei regulamentar Isso, específica para o perfeito. psicólogo. Né? Então, o psicólogo, por exemplo, se um clube quer contratar um psicólogo, um psicólogo para as suas categorias de base, um exemplo, Uhum. ele vai trazer ali uma pessoa que tem uma graduação em psicologia. Correto? Por quê? Porque é uma profissão regulamentada. Certo. Né? Isso é muito importante dizer para os ouvintes. É importante deixar claro porque a pessoa faz um curso de psicologia do esporte não quer dizer que ele está apto a ser um psicólogo. Então, por Desde isso que é ele tenha a importante graduação, né? ter E o também o contrário, né, registro. João? É legal você ter falado sobre isso, porque não é porque você fez um curso de psicologia que você também está apto para trabalhar no com futebol. psicologia esportiva. Tem que entender as Tem um nuances outro lado. do esporte e principalmente do futebol, né? Eu digo isso muito. Por quê? Porque grande parte dos cursos de psicologia no Brasil, eles não têm a cadeira psicologia do esporte sendo ofertada. Então, você não tem aquela formação esportiva. Né? Então, por exemplo, eu sempre uso essa analogia para as pessoas entenderem. Você quer fazer um treinamento mental, você quer fazer um treinamento para melhorar a capacidade de concentração de um atleta. Mas isso tem a ver com as cargas de treinamento. Você não pode fazer isso o atleta terminando um treinamento sob fadiga. Né? Por isso que você precisa de entender do treinamento esportivo. É diferente se você está atendendo num consultório, se você está atendendo, fazendo psicologia clínica num consultório, se você está fazendo psicologia na área administrativa, ou se você está fazendo psicologia na área de RH, ou se você está trabalhando com psicologia no setor, por exemplo, da saúde. Porque a carga de treino ela interfere na performance cognitiva de um atleta. Então, um atleta que está sob fadiga física, ele tem uma resposta da sua demanda cognitiva. Um atleta que está sem fadiga física, ele tem outra resposta. E é por isso que eu sempre digo que um bom psicólogo do esporte, normalmente ele tem que ter as duas formações, em educação física e em psicologia. Ele precisa de entender. E eu não estou dizendo nem assim muito só da educação física, mas principalmente se ele quer trabalhar no futebol, que ele tenha uma formação no futebol. Porque a demanda é muito específica. Isso ele não aprende na faculdade. Realmente, tem que vivenciar esse contexto e não precisa aprofundar, ter ali uma formação em educação física, uma formação específica, né? Mas um psicólogo que quer trabalhar no futebol, ele tem que vivenciar cenários do futebol, estágios, estar ali, entender o contexto de treino, né? Entender como funciona o processo ali de cargas de treino, principalmente, como funciona a própria estrutura do jogo. É importante, né, João? Mas Com ele tem que ter uma certeza. formação acadêmica. Sim. E essa formação acadêmica, no caso, seria uma especialização? Pode ser uma especialização, um mestrado, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente lá no LAPS, no Laboratório de Psicologia do Esporte, nós não recebemos psicólogos que vieram de origem clínica e aprenderam as ferramentas esportivas para trabalhar com o ambiente do esporte. Muito interessante. Quando a gente fala da psicologia do esporte, tirando um pouco a função do psicólogo em si, mas do treinador, por exemplo. O quanto que é importante o treinador conhecer também sobre psicologia. Isso na sua comunicação, na própria didática, no relacionamento, identificação de líderes. Sem a gente falar do atleta, vamos falar primeiro do treinador. O quanto que isso é importante. Porque o atleta também tem as suas especificidades ali em relação à busca visual, né? Mas o treinador em si. Por quê? Porque tem muita gente que está nos ouvindo, está nos assistindo, que às vezes trabalha já no cenário de futebol profissional, outros trabalham na base, alguns trabalham com crianças. Então, a gente sabe que a própria comunicação é diferente nesses ambientes. Sim. E por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. O profissional que quer trabalhar com futebol, ele tem que entender de vários aspectos. E a psicologia é um dos aspectos fundamentais. Né? Você tocou num ponto muito interessante, né? Muitas das vezes, no início de carreira, as pessoas se focam muito em dominar o que eu chamo de conteúdos mais técnicos. Então, por exemplo, o cara que quer ser treinador, eu falo assim, eu preciso de entender tudo sobre sistema de jogo, sobre modelo de jogo, sobre formas de jogar, sobre princípios táticos. Eu tenho que assistir muito jogo. Então, ele está voltando a formação dele tudo para uma metodologia de treino, como treinar isso. Né? Então, ele está voltando todo o processo dele para uma questão mais técnica.
enquanto profissional. Ou seja, eu ter as ferramentas para aplicá-lo. Aí eu preciso entender um pouquinho de preparação física, né? Porque para mim conseguir acompanhar a linha de raciocínio do meu preparador aqui, do que ele está querendo fazer. Eu preciso entender um pouco de fisiologia, para na hora que um fisiologista chegar com o valor de secar aqui, eu compreender o que aquilo é. Mas muitas das vezes ele se esquece do principal, é que ele vai lidar com seres humanos, com pessoas. E ao lidar com pessoas, você precisa de entender como é lidar com pessoas. Eu falo assim, por exemplo, no futebol profissional, né? Às vezes você tem ali num elenco, né, jogadores de 18, 19 anos que acabaram de ser promovidos, que são de uma determinada geração, X, Y, e outros atletas que já estão no estágio mais avançado da carreira, um atleta de 36, 37 anos, que são de outra geração. E o processo em que eles aprendem é diferente. Então a gente vê isso muito na prática, sabe? Trabalhando com atletas de alto rendimento, né? Um atleta mais jovem, ele já está acostumado com uma série de metodologias na base de processo de aprendizado. Então, ele está mais acostumado com um vídeo, com uma informação que vem no iPad, que você mostra para ele, um telão que você projeta como que ele tem que se movimentar. Jogadores que não tiveram essas experiências na base, muitas das vezes eles conseguem absorver muito mais um conhecimento abstrato. Você fala assim com o cara, ó, marca, sobe a linha de marcação e fecha a beirada. Ele entende o que você falou e consegue fazer sem você colocar nada no quadro tático. Por isso que um treinador ele tem que ter competências na área psicológica. Como lidar com os atletas, como lidar com a imprensa, como lidar com seus colegas e membros da comissão técnica, como lidar com a diretoria. E aí, quando eu falo como lidar, eu estou falando de conteúdos psicológicos, como comunicação, liderança, gestão do estresse, gestão das emoções. Eu estou falando de uma série de fatores que vão impactar na produtividade daquele treinador ou daquele preparador físico ou daquele analista de desempenho. E essas não são ferramentas técnicas. Essas são ferramentas voltadas para a área humana, para a área das relações interpessoais. Isso em outras áreas também é fundamental que tenha esse conhecimento. Né? Principalmente quem é líder, vai liderar pessoas, né? Que no caso é a função do professor, do treinador. E quando você vê os grandes treinadores no mundo, e no Brasil também, porque nós temos grandes treinadores no país, e você observa, às vezes, uma conquista, você vai ver que, além de muito conhecimento técnico, ali, como o treinador montou equipe, como o treinador posicionou a equipe, como que a equipe jogou, existe muito conhecimento na área de relações interpessoais, como que ele geriu o grupo. Né? Os últimos 8 anos eu tenho trabalhado com futebol profissional e posso dizer para você que a maior dificuldade no futebol profissional hoje é a gestão de pessoas. É o que eu brinco assim numa linguagem prática. É você conseguir acomodar o atleta, todos os atletas na prateleira, todos ficarem satisfeitos com o espaço que estão recebendo na equipe e trabalharem em prol de um objetivo comum. Né? Porque você pode ter certeza, quando você vê uma equipe campeã, e a gente... recentemente, nos últimos 2 trabalhos, eu tive essa oportunidade, né, de conquistar títulos, porque é difícil conquistar títulos no futebol, não é algo simples, né? Eu não falo conquistar nós, coletivamente, conquistarmos algo, né? Não é o Varley é um grão de areia no processo. Mas, assim, o grande desafio é a gestão de pessoas. Quando você pega um bicampeonato da Copa do Brasil, como o Cruzeiro teve em 17, 18, que nós conquistamos, a gestão de pessoas é algo muito importante. Você pode ter certeza que num elenco como aquele ali, eu sem citar nomes, sem ser antiético, existiam pessoas que estavam insatisfeitas com o clube, com a comissão técnica, com os companheiros. Entende? Uma equipe, quando é campeã mundial, já tive a oportunidade de conversar com muitos atletas que foram campeões em 2002, os Penta, os Tetra. Você percebe claramente que tem atletas que ficam insatisfeitos. Foram campeões mundiais. E ficam insatisfeitos por quê? Porque tiveram um baixo aproveitamento, participaram um pouco da conquista. Isso é legítimo, porque isso é humano. Sim. Desde que não seja desrespeitoso com o trabalho, com o processo. Né? Agora, recentemente, no Cuiabá, em 2021, fomos campeões do estado, o clube não ganhava um título há um ano e tem atletas que vão ficar insatisfeitos. Então, eu sempre falo com o atleta o seguinte, você tem todo o direito de querer um espaço maior nessa prateleira. Mas é importante que você conquiste ele com trabalho e com respeito aos seus companheiros e também
ao comando da equipe e do clube. Importante falar isso, né? Porque quando a gente pensa no futebol, a gente sempre pensa só no aspecto técnico-tático, né? Principalmente aquilo que fica mais, que realça mais em campo. Mas ali os bastidores, aqui, o que foi feito para que aquele grupo pudesse trabalhar em conjunto, a gente às vezes não vê. Muita gente não se atenta a isso, né? E liderar pessoas, realmente, sempre vai haver conflitos. Não é só no futebol, mas principalmente no futebol, porque além de você lidar com o grupo, você tem que lidar também com os membros da comissão, com a diretoria, com a imprensa e com a torcida. Sim. E às vezes o treinador, que é o líder do processo, muitas das vezes ele vai ter que gerenciar todos esses cenários, não controlar, mas gerenciar o que os seus atletas vão corresponder, né, dentro desse sentido. Só que, como você disse, sempre vai haver conflitos. Por isso que é importante ter esse conhecimento de psicologia e tenha alguns profissionais que trabalham diretamente para auxiliar o treinador nesse sentido. Sim. Que até você pode falar um pouco para a gente. Foi no Cruzeiro que você passou, experiência no Cruzeiro, no Cuiabá? O meu histórico lá na prática é assim, eu venho de uma formação em futsal, que me ajudou muito no futebol de campo. Eu sempre digo isso, porque o futsal nada mais é do que o mini-jogo do futebol de campo. O 4 contra 3, o 2 contra 1, o 3 contra 2. Sim. Então, eu trabalhei de 96 a 2001 no futsal competitivo em Belo Horizonte. Então, isso me trouxe um repertório muito grande do ponto de vista de treinamento, de metodologia de treino. Não é? Isso me ajudou muito na minha formação enquanto técnico, enquanto gestão de pessoas, que eu estava ali fazendo a gestão de um elenco sub-17, ou sub-15, ou sub-13. Então, isso me desenvolveu muito. Quando eu faço a migração para o campo, na verdade, a primeira oportunidade que eu tenho de trabalhar no campo é em 1995, no Berlândia Esporte Clube, como treinador do infantil. Eu estava lá no 4º período de Educação Física e já era treinador do Berlândia. Então, quando eu migro em Belo Horizonte para o futebol de campo, eu vou para o Clube Atlético Mineiro, para o Galo, eu tive a base, ela é muito rica, né? Porque ela te permite testar as suas hipóteses, né? Seu modelo de jogo, a forma sua de jogar e por aí vai. Então, eu passo um tempo na função de treinador, vendo todas aquelas dificuldades que o técnico enfrenta. Porque o treinador é um personagem muito solitário. Bem lembrado. Tanto na base quanto no profissional. Porque muitas vezes ele não pode externar aquilo que ele pensa. Porque ele não sabe como aquela informação vai ser levada para fora. Ele não pode externar, às vezes, com as pessoas que estão ao seu lado, na comissão técnica, porque em vários momentos são confiáveis, em outras não. Ele não pode externar, às vezes, para os diretivos. Então, a figura do treinador é muito solitária. E eu fui estudar psicologia do esporte por isso. Eu queria melhorar a minha comunicação, a minha liderança, a minha capacidade de enfrentar problemas nas relações interpessoais, de conduzir grupos, de fazer a coesão de grupos. E aí eu me enveredo pela psicologia do esporte. Foi nesse momento, quando você estava no Sub-15 do Atlético, do Mineiro. E aí eu me enveredo pela psicologia do esporte, né? Aí eu saio do ambiente do futebol prático. Eu já era professor na universidade, né? Eu já dava disciplina de futebol de campo em universidades particulares, em Belo Horizonte, na região metropolitana. E aí eu vou fazer a minha formação. Eu acho muito importante também dizer isso para as pessoas que estão aí. Não tem como você colher se você não plantar. Exatamente. Então, assim, se você não se capacitar, você não vai colher. Então, você precisa de plantar. Em algum momento da sua vida, você tem que pensar assim, não, agora eu vou trabalhar um pouco menos, mas eu vou investir na minha formação profissional. Os grandes profissionais fazem isso. Quer um exemplo prático? O Guardiola, quando saiu do Barcelona, ele fez um ano sabático. Não só para descansar, mas também para conversar com outras pessoas, para trocar outras ideias. Né? Os grandes treinadores, eles fazem isso. Eles tiram um ano para ver, reavaliar determinadas questões, formas de pensar, formas de jogar e depois dar sequência. Então, eu voltei para a universidade. Fui fazer um mestrado e um doutorado. Na sequência, quando eu termino, me vem o concurso e eu passo a ser professor da UFMG. Mas logo, logo, vem os convites dos clubes. E aí o Thiago Scuro, que hoje é o CEO do Red Bull Bragantino, me faz um convite para ir para o Cruzeiro desempenhar um papel na área do coach esportivo.
né? Eu permaneço no Cruzeiro de 2016 a 2019, quando o Mano Menezes ele sai da equipe profissional. Eu entendo que é o momento também de encerrar um ciclo e eu acabo saindo. Então, esse período, que é um período relativamente longo no futebol, né? Você ficar 3, 4 anos no mesmo clube. Mais de um ano já é longo período. Já é algo difícil. Foi algo que, dentro dessa área do coach esportivo, explicando um pouco essa questão, foi algo que eu estava ali por uma perspectiva mais das questões psicológicas e sociais envolvendo os atletas, mas eu tinha todo um olhar da educação física, sobre a parte do treinamento esportivo, sobre a parte de controle de variáveis psicobiológicas, como por exemplo, que auxiliam na recuperação, como, por exemplo, o sono, como, por exemplo, a fadiga mental. Então, nós montamos um centro de uma estrutura dentro do clube voltada para a ciência do esporte, com foco muito nessa área. Não tinha essa área ainda, humanas. Não tinha no clube. No clube? O clube tinha. O clube, na época, ele era todo fragmentado em departamentos, né? Fisiologia, a análise de desempenho, a fisioterapia, a medicina. Então, a gente procurou integrar dentro de um conjunto de ciência do esporte, né? E ali veio esse olhar mais voltado para os aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais dos atletas. Como que a gente poderia fazer uma boa gestão dos interesses individuais, fazer esses interesses individuais convergirem para um interesse coletivo, né? E esse interesse coletivo está em cima de um objetivo, de uma plataforma do clube, que é a conquista de títulos, né? E aí, além vamos chamar assim, da competência e da gestão desse processo, eu sempre brinco que no futebol, muitas das vezes, é o detalhe que define quem vai ser campeão ou não. E nós fomos muito felizes em conquistar um bicampeonato de Copa do Brasil, que é algo difícil de se repetir, né? Na história. Então é por isso que fica muito marcado o trabalho, né? Era uma equipe muito consistente, fisicamente, tecnicamente, taticamente e também mentalmente. Então, Vale, a sua função era muito próxima ao treinador, a função do coaching esportivo. O coach esportivo, para te explicar ele de uma forma bem objetiva, ele é o seguinte: o profissional, para trabalhar com coach esportivo, ele, no futebol, ele tem que ter uma formação em ciências aplicadas ao futebol. Então, isso é fundamental. Então, dentre todas essas ciências que eu já falei lá atrás, está a parte da psicologia. Mas a psicologia do esporte, mediante um conceito de coach esportivo internacional, e aí eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de Itália, eu estou falando de Espanha, estou falando dos Estados Unidos, é uma visão integrada do processo. Então, o coach ele tem que tramitar em todas essas áreas com uma certa base de conhecimento para conseguir auxiliar o processo. Então, assim, o papel qual que é a diferença do coach esportivo para o psicólogo, né? O psicólogo ele atua basicamente e unicamente na área psicológica quando ele é contratado. Eu explico isso muito para os treinadores da licença Pro, da licença A na CBF. Por quê? Porque ele tem uma formação em psicologia. Sim, aí... E ele faz a intervenção ali muito na área psicológica. E está correto. O coach esportivo, não. Primeiro que o coach esportivo não é uma profissão, né? É uma ocupação. É importante a gente dizer isso, né? Qualquer um pode ser coach esportivo, desde que tenha uma boa formação e o clube abre a porta para ele, né? A gente tem problemas nessa área. A gente tem pessoas muito bem formadas, com MBA, com mestrado, com doutorado. E a gente tem pessoas que fazem um curso de 5 horas e saem por aí trabalhando com coach esportivo. Então, o mercado tem que saber selecionar isso. Por isso que eu sempre digo para os gestores, para os treinadores, o seguinte: você quer contratar um psicólogo? Pergunta sobre a formação dele. Qual que é a formação dele da graduação? Se ele tem uma especialização em psicologia do esporte, se ele tem uma especialização no futebol. Aí você vai ter certeza que você vai estar contratando um profissional que está apto para te ajudar numa categoria de base, numa equipe profissional. Quando você for contratar um coach esportivo, faça a mesma pergunta, né? Você tem a formação em quê? Em coach. Onde foi sua formação? Qual a área? Na área da gestão, na área de performance, na área de vendas ou na área esportiva? Um exemplo. Na área esportiva. Você tem experiência com futebol? Você conhece do futebol? Né? Você conhece da ciência do futebol? E aí que está a diferença. Porque um bom coach esportivo, quando você vê o processo de formação dele, ele consegue interagir com todas as áreas. Então, dentro do Cruzeiro, eu tinha interações com o departamento médico,
Eu tinha interações com o departamento de fisioterapia, com o departamento de análise de desempenho, com a fisiologia, com o treinador, com os auxiliares do treinador, com o treinador de goleiro, com os gestores, diretor de futebol e com os atletas. Essa é uma diferença. Então aí está uma explicação muito prática da diferença entre o psicólogo e o coach esportivo. Sim. Ao meu ver, a atuação do coach esportivo ela é muito mais ampla. Então, tinha momentos que eu estava conversando sobre questões ligadas a comportamento com o treinador, mas se ele trouxesse isso para uma questão de campo, mas eu não vejo essa habilidade que você está dizendo que esse atleta é um atleta competitivo. Eu falei assim, então olhe tais cenas no jogo de futebol que você vai enxergar isso. Né? Observe isso daqui dentro do modelo de jogo seu, que você pede esse atacante para bater e voltar o tempo inteiro. Então você depende de uma formação dentro do esporte. Certeza. Tem que então entender, você não consegue realmente interagir com esses profissionais. Da mesma forma, quando você está, às vezes, conversando com um preparador físico e ele está questionando que um determinado atleta ali não tem uma conduta correta dentro de um salão de musculação ou não está se empenhando no trabalho físico, você tem que entender a natureza daquele trabalho físico que ele está propondo para você entender o porquê das atitudes daquele seu jogador. Então, é algo mais complexo. Eu acho que é algo, na verdade, que se complementa, sabe? Eu vejo que um clube de futebol, se ele pudesse ter um coach esportivo como um profissional da área de ciência do esporte, né? Que pudesse fazer essa interação toda e também pudesse ter o psicólogo no mesmo departamento, como também um pedagogo, se fosse numa categoria de base, como também um assistente social, você construiria um núcleo que eu chamo de núcleo voltado para a saúde mental do atleta. Um núcleo voltado para o atendimento de pessoas, não só os atletas, mas também membros da comissão técnica. Sim. Eu gosto de usar uma analogia que é assim. Você pensa um treinador doente, desequilibrado, com problemas emocionais, ele vai contaminar a equipe. Então, o treinador é como se fosse o piloto do avião. Se ele não está equilibrado ali, emocionalmente, comportamentalmente, cognitivamente, né? Se ele não consegue lidar bem com os problemas sociais que ele tem que lidar ali, ele fatalmente vai transferir aquilo para sua equipe. Por isso, desse olhar. Eu acho que aí a gente explica um pouquinho a diferença entre coaching e psicologia. Psicologia. E é uma ocupação, né, que é recente nos clubes. Nem todos os clubes de ponta, por exemplo, têm esse profissional. É um mercado ainda que que ele está se abrindo, né? Mas existem treinadores, por exemplo, que trabalham numa perspectiva de terem um coach esportivo próximo deles, né? Às vezes não ali ligado diretamente ao clube, sabe? Mas também existem profissionais que carregam coach esportivo em todos os clubes que ele vai, que é um exemplo prático, o Jorge Jesus com o Evandro Mota, que faz toda essa parte. Estava no Flamengo, o Evandro estava ali com ele, foi para o Benfica, o Evandro acompanhou. Estou dando um exemplo prático para as pessoas visualizarem, né? Como que eu vejo hoje, se a gente for falar de base? Na categoria de base, grande parte dos clubes formadores, eles têm a figura do psicólogo do esporte, eles têm a figura do pedagogo, eles têm a figura do assistente social, que é muito importante. Nós estamos formando cidadão primeiro, antes de atletas, muitos deles não vão ser atletas, nas categorias de base. Até por determinação da lei, né? Então, isso hoje acontece. É raro você ver um coach na categoria de base. Correto? Quando existe isso, é porque um atleta ou empresário contrata por fora. Então, faz atendimentos. Eu estava vendo o caso do Hendrick, né? Do Palmeiras. É um menino que ainda está na categoria de base. O Palmeiras tem um departamento de psicologia dentro do próprio clube, tanto na base quanto no profissional, muito bem gerido pela Gisele, que é uma psicóloga de excelente nível. Mas o Hendrick, ele faz um trabalho à parte com um profissional fora. Entende? Então, existem essas questões. E isso eu acho que não deveria criar melindre. Você já pensou se o preparador físico ficasse chateado porque o atleta tem um personal fora? Ou o nutricionista ficasse chateado porque o atleta procurou um outro nutricionista? Ou o médico ficasse chateado porque o atleta não vai operar com ele ali no clube e vai operar com outro médico?
Então, a gente tem que ter... Nós estamos em 2022, as coisas mudam, é importante a gente refletir. Eu acho que o principal é ter ética nesse processo e existem algumas coisas também complicadas. No futebol, então, falei de base. Basicamente, a psicologia do esporte tem ganhado espaço, tem conquistado espaço. É muito importante ter um psicólogo do esporte na base. Muito importante, eu reforço sempre. No futebol profissional, nem todos os clubes, você pegar os clubes da Série A e fizer um levantamento, quantos tem o setor de psicologia ou o setor de coach? São poucos. Mas existem trabalhos muito bem feitos. Vou dar um exemplo, o trabalho da Juliane Vecchio no Santos, a psicóloga do esporte do Santos, que está no profissional. Gisele no Palmeiras. Existem psicólogos de muita competência trabalhando nas equipes profissionais. Normalmente, eles estão vinculados à área da saúde, ao departamento médico. E existem coaches também que trabalham no futebol profissional. Por exemplo, eu tive recentemente com o Alberto Valentim no Cuiabá. O Evandro Mota lá no Flamengo. Mas a grande maioria dos clubes ainda não se despertou para a necessidade de ter um profissional qualificado fazendo esse processo de intervenção. E também muitos treinadores não se despertaram para isso. Porque, como a gente comentou anteriormente, é importante o treinador ter uma formação em psicologia. Mas ele tem que entender que ele não é o especialista. Muitas das vezes tem um preparador físico ali que tem uma formação em psicologia, que lê sobre psicologia, e que muitas das vezes, eu brinco lá na prática, né? O treinador é o pai, o preparador físico é a mãe, né? Então, assim, mas uma coisa é eu ter um conhecimento básico, a outra coisa é ter um especialista fazendo a intervenção. Então, dentro das comissões técnicas, eu tenho que tentar despertar os treinadores para essa necessidade, né? De ter um profissional, para mim não importa se é coach, se é psicólogo do esporte, capacitado para que quando ele pensar nas áreas tanto de recuperação quanto de performance do atleta, aí nós estamos falando das 4 grandes áreas, técnica, tática, física e mental, ou psicológica, psicossocial, ele tenha certeza que ele tem especialistas em cada uma delas. Setores. O analista de desempenho é um especialista o quê? Na área técnico-tática ali, que está ali dando informações de qualidade para o treinador. O preparador físico dele é o quê? Um especialista na área da parte física, força, velocidade, resistência, que está ali ajudando. O auxiliar técnico dele é um especialista em quê? Em treinamento, que auxilia ele ali no trabalho de campo. Agora, quem auxilia essa comissão técnica no manejo e na gestão das pessoas? Por isso que é importante, né, entendermos, né, quem está assistindo a gente, nos ouvindo, é um campo de atuação que, como você mesmo disse, é incipiente. Então, possivelmente no futuro, muitos treinadores vão ver essa necessidade. Isso pode abrir também portas e oportunidades de atuação, de emprego, de profissionais qualificados que queiram trabalhar como coach. Se você me perguntar assim, qual é a área do futebol que tem maior probabilidade de crescimento? Que nós ainda avançamos muito pouco do ponto de vista de performance e também de recuperação de atletas. A área psicológica. Nós estamos chegando... nós avançamos muito em questões técnico-táticas, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Olha o futebol que é jogado hoje em relação ao que era jogado anteriormente. Nós avançamos muito em questões físicas, né? Basta você ver a velocidade do jogo. E nós ainda precisamos avançar muito nos aspectos psicológicos. Por quê? Porque a cobrança que existe hoje em cima do futebol, principalmente com a pandemia, com a Covid-19 e com a pressão que é o futebol, principalmente o futebol profissional em função de valores, muitos desses atletas não têm conseguido suportar essa pressão. Por isso que a gente está vendo tantos casos aí de problemas ligados à saúde mental. São atletas que olham para o processo e falam assim, eu não estou conseguindo resolver isso sozinho. Eu preciso de uma ajuda especializada. Não só atletas, tá? Treinadores, preparadores, que estão envolvidos, todos os envolvidos no processo. A gente tem um exemplo lá no futebol, né? Que foi o surfista brasileiro Medina, né, que ele não quis participar do Mundial, sim, alegando ali problemas, questões psicológicas. Biles, né? Muito latente aí na Olimpíada. Perfeito, é isso aí. Então a gente consegue ver realmente ali a importância e que cada vez mais isso vai ser importante dentro do futebol. E por isso que a gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas, né? Muitos estudos dentro dessa área também, não só na área voltada para o coaching ali, para o trabalho do treinador, de toda a equipe, mas também para o desempenho dos jogadores dentro de campo. A questão mas de temos que busca aumentar visual. muito ainda, sabe?
Nós avançamos. Vou te dar um exemplo mais prático. Se você fizer uma revisão sistemática sobre futebol, assim, o que tem sido publicado sobre futebol? Então você vai ver um crescimento. Aí tem muita coisa na área tática, tem muita coisa na área da preparação física, da genética, da fisiologia, da biomecânica. Correto? Aí quando você fala assim, o que nós temos publicado de conhecimento a respeito da área psicológica do futebol? O número de trabalhos ele é inferior. Inferior às outras áreas. Às outras áreas. Por isso que eu digo que nós temos que avançar muito. Nós já avançamos. Em relação ao passado. Há 2 décadas, há 3 décadas atrás, nossa, hoje a quantidade de trabalho, você consegue achar um artigo, você fala assim, eu quero entender um pouquinho de atenção no futebol. Você vai lá, digita no Google, você acha, eu quero entender sobre busca visual no futebol. Tomar decisão. Tomar decisão, você vai encontrar. Coisa que lá atrás, quando eu comecei lá em 94, 95, eu não achava nada. Né? Então isso melhorou. Mas ainda há muito para se descobrir a respeito do cérebro de um indivíduo que joga futebol. Uma pessoa que joga futebol, de uma criança, de um adolescente, de um praticante, de um atleta de alto rendimento. Como ele faz todo esse processo de gestão. Por isso que é uma área fantástica. Assim. Eu também gosto muito dessa área de psicologia. O cérebro humano, nós sabemos muito pouco sobre ele. É um mistério, né? E ainda mais no esporte. Sim. Que você não está envolvido só com a prática ali. Você está pensando no que aconteceu ontem, o que vai acontecer depois do jogo. Tem todos os cenários ali dentro da mente. E hoje você desenvolve muitos estudos nesse sentido também, né? Na área de cognição, também na psicologia, tomada de decisão. O que está sendo assim, mais promissor, os últimos estudos recém-publicados? Dentro do LAPS, aplicado ao futebol, a gente tem feito muito trabalho relacionado a aspectos emocionais, né? Aspectos comportamentais e aspectos cognitivos. Então, eu gosto sempre de ir nessas 3 linhas. O que a gente está fazendo na área da cognição? A gente tem estudado muita atenção, tempo de reação de atletas na categoria de base. Por que o tempo de reação de um goleiro sub-15 é diferente de um sub-17, de um sub-20? Né? Qual que é o impacto disso na formação? O que os treinadores precisam de saber? Que existe um processo de maturação psicológica das pessoas também, não é só biológica. Né? Então, às vezes, o que está sendo cobrado ali de um goleiro sub-13, sub-14, sub-15, não é condizente com o desenvolvimento cognitivo dele. Então, são coisas que a gente tem feito para dar resposta na prática. Conduzimos um estudo agora recente também no futebol profissional, em 2021, publicado numa boa revista de futebol, sobre a questão do perfil atencional de jogador de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós mapeamos os principais atletas no Brasil sobre perfil de atenção. Porque a gente sabe que a atenção de um zagueiro é diferente de um lateral, que é diferente de um meia, que é diferente de um centroavante, que é diferente de um goleiro. E isso é em função da especificidade da posição, ou seja, dele se tornar um especialista ali. Porque você pensa um lateral jogando pela beirada, ele não precisa ter muito visão periférica. Do lado... porque tem um lado que é a linha lateral ali, correto? Né? As capacidades comportamentais são diferentes, né? Eu falo assim, um centroavante ele tem que ser egocêntrico em alguns momentos. A bola caiu no pé dele, ele tem que ter como meta fazer o gol. Mas um volante não pode ser egocêntrico. Porque se um meia perde a bola e fala assim, não foi eu que perdi, não vou voltar para marcar. Então a gente tem estudado muito isso por posição. Sabe? Se preocupado com algumas coisas ligadas à pandemia também, ligadas à saúde mental. Situações como overtraining, burnout. A gente tem procurado investigar isso. E no site do laboratório, do laps.com.br, esses estudos ficam lá disponíveis para quem quiser acessar, para quem quiser baixar, para quem quiser compartilhar. A gente sempre, tudo que a gente produz no futebol brasileiro, a gente deixa acessível para as pessoas, ou nas páginas, nas redes sociais do Instagram do FMG Soccer Science Center, ou do próprio Laps, está tudo lá disponível. A ideia nossa é compartilhar o conhecimento, a informação, para que as pessoas melhorem a sua prática lá no dia a dia. Legal, Rally, legal. Muito bom o nosso papo. Eu que agradeço. Passou rápido aí, né? Foi bom. Foi bom. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? O tempo passa rápido. Verdade. Quando mistura o futebol e a psicologia, então, aí com certeza fica legal o bate-papo. Para a gente chegar ao final, né? Você já falou sobre o endereço, né, do site. O pessoal depois pesquisar, quem tiver interesse
da UFMG Soccer Fazer uma Science. propaganda aí. Até nem te perguntei se podia claro, fazer ou pode não. ficar à vontade. Já. E também deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, principalmente no sentido de buscar conhecimento. A gente falou bastante no início, mas aquilo que você trilhou, que poderia servir de exemplo, né? Essa determinação, a vontade, a busca de conhecimento para o pessoal que quer trabalhar com futebol ou para quem quer seguir no meio acadêmico, quem quer, de repente, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que também é um caminho muito interessante para quem quer conhecer mais sobre futebol. Bem, o principal recado que eu queria deixar para vocês é o seguinte: invistam em conhecimento. Conhecimento é muito diferente de informação. É importante dizer isso. É diferente de dados, né? Eu sempre comento como uma pessoa que às vezes chega para mim com 5, 6 relatórios de dados, análise de desempenho. Eu falo assim, beleza, você está me mostrando todos esses números aí. Agora, qual é o conhecimento que se extrai dele? Né? Ou seja, o que acontece na prática no jogo do futebol que está sendo registrado por esse número? Então, invistam em conhecimento. Muito importante deixar esse recado. E quando você vai investir em conhecimento, é importante você selecionar boas fontes para que essas fontes te alimentem com o que tem de melhor no futebol. A gente sabe hoje, principalmente com a pandemia, que surgiram uma série de blogs, uma série de sites, uma série de cursos, né? Alguns muito sérios, como Ciência da Bola, que faz algo sério, que faz algo baseado em evidência científica, não é à toa que o primeiro nome é ciência, né? E outros não tão sérios, para não dizer outra coisa. Então, acho que o que eu posso deixar de recado é que você também saiba filtrar aonde você vai se aproximar para se capacitar, né? Porque tem muita coisa sendo ofertada, muita informação sendo jogada aí na internet, principalmente, e as pessoas precisam de separar o joio do trigo. O que é uma boa informação e o que é uma má informação. E a partir dessa informação, o que isso me gera de conhecimento. Então, acho que esse é o principal ponto. No ambiente acadêmico, aqueles que desejam estudar futebol, porque querem ser professores de universidade, a recomendação também é a mesma. Procure os bons programas de pós-graduação, os bons programas de mestrado, de doutorado, né? Com certeza esses programas vão exigir mais de você, mas você vai sair um profissional mais qualificado. Que é isso que eu te disse lá no início da nossa conversa. Que o maior orgulho nosso não é o artigo que o aluno publicou no laboratório, mas o fato de depois ele ir para o mercado de trabalho ou ele ir para dentro da universidade e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Com certeza, com certeza. Bebeu de boas fontes, né? Por isso exatamente. que né? consegue Tomar fazer um bom trabalho. Ter a possibilidade de acessar informação de qualidade. E hoje no Brasil, graças a Deus, nós temos essa possibilidade, né? Muito do que é feito no exterior, hoje nós fazemos com o mesmo nível de qualidade, de excelência. É claro que com as nossas dificuldades econômicas, de sermos pelos momentos que a gente vive em relação à ciência no país. Mas a gente consegue fazer pesquisa de ponta, tanto é que esses artigos têm sido de vários grupos, né? Eu não vou nominar aqui para não correr o risco de ser deselegante com ninguém, mas a gente tem muita gente boa no Brasil fazendo ciência no futebol, conseguindo publicar internacionalmente, sendo respeitado internacionalmente, sendo convidado para dar aula no exterior. Né? Eu, particularmente, eu dou aula no mestrado em Psicologia do Esporte na Espanha. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa legal. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. É uma grande aula, praticamente, que a gente teve aqui nesse bate-papo com o Varley. Vou deixar os links aqui abaixo do laboratório, do Soccer Science, do LAPES também, para que vocês possam conferir os trabalhos que são desenvolvidos na UFMG. Obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana a gente tem um novo convidado aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço.